Bom dia, galerinha, tudo bem? Retomando de onde paramos na aula passada, eu vou corrigir os deveres da página 49 e daí a gente encerra o capítulo 4 e vai começar o capítulo 5, que é o último da unidade 1 da apostila. A gente está finalizando o conteúdo, vai dar bem certinho. Então, dessas 3 atividades, né, só a 2 que tem uma resposta correta, né? A 1 e a 3, elas têm respostas pessoais. Então, a 2 está pedindo o seguinte: explique a relevância da cultura africana no surgimento dos gêneros como bossa nova e axé. Gente, a influência da cultura africana na bossa nova e no axé é percebida no uso dos instrumentos como o tambor e o agogô. Beleza? Como a gente falou ali na... Deixa eu ver que página era. Ali na página 41, 42... Enfim, que a gente falou na aula passada. Então, a gente vai entrar agora no capítulo 5, que fala sobre danças e folguedos do Brasil. Gente, o povo brasileiro mantém elementos da herança cultural por meio da música, da dança, das festas e dos folguedos. E essas festas, elas ocorrem durante todo o ano, por vários lugares do Brasil. O carnaval, as festas juninas, as romarias, os festivais, as feiras, as festas natalinas, são exemplos dessas tradições que têm caráter folclórico ou religioso. E elas marcam os momentos de comemoração e abrem espaço para a participação de todas as pessoas. O Brasil é um país muito grande e ele tem na cultura, né, festas populares que têm aspectos culturais específicos de cada região. E isso mostra, né, a resistência e a preservação da cultura local. Então eu quero que vocês observem essas imagens aqui da abertura do capítulo e pensem se vocês conhecem algum tipo de festa, dança ou comemoração dessas que estão sendo retratadas aqui. E que elementos ajudariam vocês a essa identificação? Então anotem aí se vocês conseguem identificar alguma coisa. A resposta dessa questão é pessoal, né, gente? Mas aqui a gente pode identificar o boi, as vestimentas das pessoas, né, entre outros elementos que ajudam a gente a identificar que festas são essas. As comemorações apresentadas são comuns a todos os estados do Brasil. Ou algumas delas são características de determinada região. O que vocês acham? Escreve aí. Gente, essas manifestações que estão aparecendo aqui nas imagens, né? Essa primeira chama o reisado. Aqui embaixo é uma ciranda, né? As pessoas estão em roda. Aqui é uma festa do boi. Aqui a gente tem o boi de mamão, né? E aqui embaixo é uma festa de carnaval, essa última. Essas festas estão presentes no Brasil todo, mas dependendo de cada região, ela tem as suas particularidades, né? Ela tem algumas diferenças. Que vem da cultura regional de cada lugar. Então vamos falar um pouquinho do carnaval. O carnaval é a festa mais famosa do Brasil e ela mobiliza comunidades e é comemorada de diferentes maneiras por todo o país. Ela envolve tradição folclórica, arte e criatividade. Os primeiros registros da origem do carnaval são lá da antiguidade, quando os povos da época louvavam suas divindades. Depois ele aparece na Idade Média
E não durava só alguns dias, mas ele durava quase o período todo entre o Natal e a Quaresma. A Quaresma é aquele período de 40 dias que antecede a Páscoa. Então, olha todo o tempo, né, que o Carnaval durava na Idade Média. Entre o Natal e o período que antecede a Páscoa. Né? Não era só esses poucos dias que a gente tem. Aqui no Brasil, ele surgiu depois da colonização, quando os portugueses trouxeram o intrudo, que é uma festa popular onde os participantes, né, que são chamados de brincantes, jogam uns nos outros água, farinha e ovos e outras coisas. Então foi assim que surgiu o carnaval aqui no Brasil. E com o tempo, essa festa foi ganhando várias formas, foi ganhando outras características das regiões do país. E teve como resultado essa mistura de influências europeias e africanas, né, que formam o carnaval que a gente tem hoje. Os desfiles das escolas de samba, que acontecem nas ruas ou nos sambódromos das cidades, né, como por exemplo acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, que são bem grandes, eles constituem um alto dramático que traz elementos da música, né, como o samba enredo, traz bateria, também traz elementos visuais, como as fantasias, as alegorias, como os alegóricos, e também traz elementos coreográficos, que são as danças que são feitas pelos passistas, pelos porta-bandeiras, pelo mestre-sala. E eles podem contar histórias da vida de uma pessoa, ou de um determinado povo, ou até de um período histórico, nos diferentes atos que vão sendo representados durante esse desfile. Tinha colocado a mesma imagem aqui, não lembrava. A gente continue falando e esqueci de mostrar pra vocês. Aqui tem a imagem do Beija-Flor, escola de samba campeã no Carnaval Carioca, né, do Rio de Janeiro, em 2018. Então, olha só as fantasias, né, eles trazem as alegorias, as coreografias, o pessoal dançando. Tá tendo música, então reúne todos esses elementos. E como eu falei, né, em cada região o carnaval tem as suas particularidades. Na Bahia, em Salvador, o carnaval atrai turistas de vários lugares, né, do Brasil e do mundo, que vão para os trios elétricos, que conduzem uma multidão de foliões, né, que são as pessoas que estão lá pulando o carnaval pelas ruas da cidade, e aparece muito o axé. E além dos foliões, um destaque também são os blocos de rua, né, os afoxés. Os cantos que são feitos nos afoxés são os mesmos dos terreiros afro-brasileiros. Isso mostra pra gente a herança e a influência africana, que também está vinculada, né, a essas manifestações religiosas que estão presentes na nossa cultura até hoje. Nas escolas de samba, é mais comum personalidades serem homenageadas. Mas nas ruas, né, os personagens retratados geralmente são alvo de algum tipo de crítica social, como, por exemplo, os bonecos gigantes de Olinda, que também são conhecidos como cabeções. Eles desfilam pelas ruas e as praças da cidade ao som de maracatus. E muitas vezes os bonecos de Olinda retratam personalidades da política e de outras áreas que de alguma forma influenciam na sociedade. Olha só os bonecos gigantes de Olinda aqui, né? Onde dá pra ver meu mouse, eu acho, né? Os bonecos bem, bem grandes que são feitos com essa forma de crítica social. Já em Recife, o carnaval começa com o bloco Galo da Madrugada e o ritmo que comanda essa dança é o frevo. E uma característica marcante do frevo é esse gingado, né? Que é influenciado pela capoeira. Os dançarinos usam roupas coloridas e carregam uma sombrinha nas mãos, que fazem uma referência aos guarda-chuvas usados pelos capoeiristas como arma de defesa. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, né? A última imagem, grupo de frevo. Aqui os guarda-chuvinhas pequenininhos nas mãos deles, né? Eles estão dançando. Aqui tem um grupo de afoxé. E aqui um trio elétrico em Salvador.
Vamos assistir esse vídeo, então, sobre o carnaval, pra gente poder visualizar um pouco mais dessas coisas que eu acabei de falar. De festejar sempre esteve presente na história do homem desde a antiguidade. A partir da era cristã, a chegada da quaresma, o período de 40 dias de jejum dos cristãos, era comemorada com uma festa, a Carne Lavare, despedida da carne, o embrião do nosso carnaval. Bom, sem muito rigor histórico, né, as primeiras manifestações carnavalescas no Brasil são oriundas da Europa, né? É uma festa europeia que veio para o Brasil junto com os colonizadores e no início do século era aquelas coisas das grandes sociedades, desfiles de carros alegóricos, né? Que era uma manifestação mais da elite, né? E o povão ia para o intrudo, que era vamos dizer assim, o bisavô dos blocos de rua, dos blocos de sujo de hoje, né? Aos poucos, o intrudo português foi sendo adaptado ao assimilar as influências africanas. A tradição dos desfiles tem origem nas reuniões de escravos, que organizavam cortejos com bandeiras e improvisavam cantigas ao ritmo de marcha. Aos escravos devem-se os ritmos e instrumentos de percussão usados no carnaval brasileiro. Entra a percussão, entra a dança, né, o gingado, né, a dança das passistas, né, isso tem um forte componente africano e uma mistura com o europeu, como é o mestre sala e porta-bandeira, que é a corte do pavilhão, né? O mestre sala é quase que um pajem da porta-bandeira. Então é essa mistura de elementos que acabou resultando nessa festa maravilhosa que é o Carnaval brasileiro, com as características regionais. Na Bahia hoje é outra coisa, em Pernambuco é o frevo. O verdadeiro frevo ele é tocado com instrumentos acústicos, instrumentos de sopro, né, e percussão. Segundo a história de Pernambuco, o primeiro núcleo de capoeira surgiu no engenho de Catende, que fica a 65 quilômetros ao sul do Recife. E a capoeira era uma forma que o negro, o escravo, tinha de se preparar para a luta. E quando foi na época da abolição da escravatura, 1888, né? Aí esses negros que faziam capoeira, libertados, iam brincar no carnaval. Aí, com a chegada dos escravos, a gente tem o primeiro núcleo que pode ser chamado como a gênese do carnaval brasileiro, que é as velhas tias baianas, tia Ciata, né? Ali na Praça 11, onde começou efetivamente os primeiros blocos, as primeiras embriões das primeiras escolas de samba, com a Deixa Falar, ali no Estácio, né? Com o Vai Como Pode, que hoje é a Portela, com a Estação Primeira de Mangueira, que são as três primeiras manifestações carnavalescas populares no Rio de Janeiro. E com essas influências regionais, africanas, indígenas, fomos construindo uma tradição brasileira, adaptando costumes europeus, o rei momo, os bonecos, carros alegóricos, as máscaras e criando o que hoje é conhecida como a maior festa do mundo, o Carnaval do Brasil. O que era o carnaval, né? Para o povo, né? Era o sujeito que no sábado de carnaval saía de casa, dizia para a mulher, eu vou ali comprar um cigarro, e só voltava na quarta-feira de cinzas. Ele ia pela rua, às vezes fantasiado de mulher, nos chamados blocos de sujo, né? Cada bairro tinha o seu, sem nenhuma organização, sem nenhuma tentativa de concurso, né? Quer dizer, o brasileiro pega as coisas boas daqui e de lá e faz uma coisa fantástica. E organizem nosso carnaval. Não sou candidato a nada, meu negócio é madrugada. Acho que deu para visualizar um pouco os elementos que eu falei ali, né? De como surgiu, das influências. Então vamos seguir.
Eu quero que vocês respondam essa questão aqui no final da aula, tá, gente? Eu vou seguir o vídeo agora, quando acabar, vai sobrar um tempinho para que vocês respondam essa questão de que forma o carnaval é comemorado na cidade onde você mora. Ou então, quem preferir, pausa o vídeo, né, responde e depois prossegue assistindo a aula. Deixa eu falar um pouco também da festa do boi. Essa festa, né, que a gente pode chamar de alto também, gira em torno de uma lenda sobre a morte e a ressurreição de um boi, que costuma ser representado como uma estrutura que é formada por uma cabeça de boi empalhada ou modelada em um corpo de papelão forrado de tecido, enfeitado com bordados, apliques, e dentro dele fica um brincante, né? Fica uma pessoa que dança. E que dá movimento pro boi poder ir fazendo a narrativa, né? A história. E em algumas apresentações, o figurino também conta com trajes de veludo, com saias bordadas, com miçangas, com chapéus com fitas, que cobrem o rosto dos participantes, que estão dançando ao som de matracas, zabumbas ou orquestras. O que são matracas? Matraca é um dos ritmos que comanda as festas do boi, e o som é feito por um pandeiro rústico de pele de cabra e 2 pedaços de madeira que são batidos um no outro. Zabumba é um ritmo que é puxado por tambores de origem africana e também aparecem as matracas, né? E os pandeiros para complementar, mas o principal é esse tambor. E também tem a orquestra, que também é um ritmo da festa do boi, que é composto por instrumentos de sopro, saxofone, clarinete e instrumentos de corda, como os banjos. Então, algumas representações contam com esses elementos. A lenda diz que um fazendeiro muito rico e poderoso era dono de um boi especial chamado Precioso, um animal muito bonito, que também era conhecido por ser um dançarino muito bom. E um dia, o pai Francisco, um escravo da fazenda, procurando atender o desejo da mulher dele, né, a Catirina, que estava grávida e teve vontade de comer língua de boi, rouba justamente o Precioso para preparar para a Catirina uma refeição. E quando o fazendeiro se dá conta do sumiço do animal, manda seus capangas, né, saírem à procura do boi, que já estava morto. O pai Francisco fica desesperado, com medo da reação do patrão, e pede ajuda para os pajés e para os curandeiros para que eles ressuscitem o boi. E o fazendeiro fica bem feliz com o retorno do Precioso, perdoa o pai Francisco e prepara uma grande festa para comemorar a vida do seu animal. Então essa é a lenda da festa do boi, que tem variações, né? Aqui em Santa Catarina a gente tem a história do boi de mamão. Vocês já ouviram a história do boi de mamão? Eu dançava na escola quando era criança. Era bem presente na nossa cultura, né? Que o boi fica doente, e daí vem a benzedeira, que benze o boi, daí tem várias músicas, né, que são cantadas durante, tem a bernúncia. E aqui embaixo tem uma imagem da festa do Bumba Meu Boi, que é comemorada no Maranhão. Então tem essas variações, né? Eu vou colocar como eu acredito que muitos de vocês, né, já conheçam o boi de mamão, que é da nossa cultura, eu vou colocar um videozinho do Bumba Meu Boi pra gente assistir. Deixa eu achar aqui onde que eu botei o link. Aqui. Essa bela história dele, o pai Francisco, e dela, a mãe Catirina. Maranhão apresenta essa lenda em várias manifestações, em vários sotaques. Representa o Chico, que é um escravo, que está com a sua mulher grávida e não tem aonde morar. Deixou de ser escravo e foi trabalhar em uma fazenda. Vou pular um pouquinho porque o vídeo é um pouco longo, só pra gente visualizar os elementos. Ó, o boi ali. Tinha que ser a língua desse boi. E eu
amando minha mulher muito e meu filho também. E como a forma de amor pelo filho, pela esposa, tenho que ir matar o boi do meu amo. Eles estão contando a lenda, né? A língua do boi. Enfim, deu pra gente já visualizar um pouco os elementos, né, da história. A gente vai falar também da Folia de Reis. Ela representa a peregrinação dos 3 reis magos, o Gaspar, Belchior e Baltazar, que vão ao encontro do menino Jesus. E a Folia de Reis é fruto da tradição cristã portuguesa e espanhola que foi trazida para o Brasil no século XIX. Ela é celebrada pelos fiéis da Igreja Católica, dia 24 de dezembro, na véspera que se comemora o nascimento de Jesus, a 6 de janeiro, que é a data em que os reis magos teriam chegado a Belém. É uma festa muito popular em várias regiões do país e é comemorada principalmente na cidade de Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás. Os grupos que encenam esse ato religioso são formados por mestre-sala, contramestre, né, pelos 3 reis magos, os alferes e os foliões. E eles passam de casa em casa, tocando e dançando músicas como forma de celebração. E, em troca, as famílias que são visitadas por eles oferecem comida para os visitantes. E também ocorrem alguns desfiles pelas ruas das cidades, onde pessoas usam fantasias coloridas e vão cantando cantos típicos dessa festa, que podem ser acompanhados por violas, acordeões, sanfona, reco-reco e também por tambores e pandeiros. Aqui eu coloquei 2 fotos, né, de como é a Folia dos Reis. Essa aqui é de Belo Horizonte e essa aqui é de São José dos Campos. A Congada é uma manifestação folclórica e religiosa afro-brasileira que chegou no Brasil, né, trazida pelos africanos que foram escravizados no período colonial. Os registros dessa manifestação, né, são datados de 1674. Esses autos representam a coroação dos antigos reis do Congo, lá da região da África Central, e ocorrem por várias regiões aqui do Brasil. No norte e no nordeste, é comum os congos representarem um cortejo real, que vão falando sobre os assuntos de guerra. Eles também trazem músicas e danças coreografadas que vão encenando os combates com espadas. E também uma recriação da luta de Carlos Magno, que foi o primeiro imperador romano, contra as invasões mouras. As congadas que são realizadas no centro e no sul do Brasil são mais religiosas, em homenagem ao São Benedito, Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia. E esses cortejos são entoadas, né, são cantorias, que são acompanhadas por instrumentos de percussão, viola, caipira, violão, cavaquinho e acordeão, como uma espécie de dança-cortejo. E os participantes usam chapéus que são decorados com fitas coloridas. E essas festas acontecem no decorrer dos meses de dezembro e janeiro. As cavalhadas. As cavalhadas são herdeiras dos torneios medievais e nessas festas ocorrem grandes desfiles e disputas sobre cavalos. Elas foram trazidas para o Brasil pelos portugueses e elas constituem folguedo típico das regiões Sudeste e Centro-Oeste, presentes principalmente nas cidades do interior de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e de Goiás. Ela é uma teatralização feita na rua, ao ar livre, né?
de uma batalha entre os cavaleiros cristãos e os mouros. E uma parte dela tem caráter recreativo, que é realizada na rua em uma arena. Os personagens das cavalhadas são o rei, o príncipe, o cavaleiro, o mouro, a princesa e o embaixador e o general. Os cavaleiros cristãos se vestem de azul, enquanto os mouros usam vermelho. E as duas equipes usam máscaras. E os cavalos também são super enfeitados para fazer o desfile, né? O torneio é dividido em partes. Os cavaleiros marcham em fila dupla até a igreja. Eles se benzem e vão até o altar colocar os buquês com os pedidos de sucesso no torneio. E daí, de volta para a arena, eles fazem uma corrida. E dão início à corrida de argolas, onde os cavaleiros devem retirar argolinhas com suas lanças e mantê-las com eles, né, até que eles recebam os prêmios. Aí a argolinha ela é levada novamente para o lugar de início, né, para começar uma nova corrida. São 6 corridas ao todo. A tradicional cavalhada de Pirenópolis, em Goiás, apresenta as duas situações. Durante a festa, ocorrem tanto os torneios, né, que são inspirados nas tradições portuguesas, mas também ocorrem os desfiles dos personagens mascarados. Eu acho que esse aqui eu coloquei um vídeo pra gente assistir. Não botei. Gente, se vocês quiserem visualizar isso melhor, que a cavalhada é mais confusa mesmo, é um pouco diferente pra gente. Pesquisem no Google, tá? Que daí... No Google não, desculpa, no YouTube. Que daí dá pra ver vídeo de como é e é mais fácil do que eu explicando. Tem bastante material. Da Congada eu não botei também. Se vocês tiverem interesse, né, em visualizar como funciona, deem uma olhada no YouTube. A gente vai falar também das danças populares e folclóricas. Uma delas é a ciranda, que são danças circulares, praticadas por povos de várias culturas diferentes e estão espalhadas pelo mundo há muito tempo. É uma dança com movimentos repetitivos, né? Que são realizadas em um compasso de 4 tempos. Ela surgiu na ilha de Itamaracá, em Pernambuco, quando as mulheres dos pescadores dançavam à beira da praia, à espera do retorno dos maridos do mar. Uma das mais famosas cirandeiras chama Lia de Itamaracá. Tem um pouquinho sobre ela na apostila de vocês na página 58. A catira. Ela também é conhecida como cateretê. É uma dança em que o ritmo é marcado por batidas dos pés e das mãos dos dançarinos. E conforme a moda entoada, né, por uma dupla de violeiros. Ela é típica do interior do estado do Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Paraná e principalmente em São Paulo. Eu trouxe um videozinho da catira pra gente assistir. Deixa eu pular o anúncio aqui. Bom, em seguida da moda de viola vai o recortado. Vamos lá então. 2 com 2 é 4. 4 com 2 é 6. Amor ingrato passou da vida. Os movimentos marcados pela batida dos pés e das mãos, como eu falei. É acompanhado por um violão, né? Eu fui não sei aonde. Uma viola. Mandado por ninguém. Deu pra gente visualizar, né? Tem também o shot, que é uma dança típica do norte e do nordeste, e tem origem alemã. E ela faz referência à polca escocesa. Ela está muito presente nas festas juninas e ela é tocada por bandas de forró, com sanfona, zabumba e triângulo. Também tem o shot gaúcho, que é uma variação popular, que acontece no extremo sul do Brasil, né? Aqui para os nossos lados. E nessa dança, os casais formam um conjunto.
Deixa eu ver se eu botei vídeo do short aqui. Não botei, porque nossa aula já tá muito comprida. Mas se vocês quiserem também visualizar melhor, né, o que é, deem uma pesquisada no YouTube que tem vídeos pra ver como que é a dança. Então aqui tem uma apresentação de Manaus, né? E aqui uma no sul, no extremo sul, que fica no Rio Grande do Sul, essa aqui. Tem uma diferença dos elementos, das vestimentas. Ela tem variações. Então aqui é pra gente fazer uma conexão, né? Como vocês podem ver nessas obras de Rugendas, essas duas obras, os folguedos populares já eram praticados no Brasil colonial e graças ao trabalho de artistas, existe a chance de conhecer como eram a vida e os costumes do século XIX. E a tradição oral é uma das características de manifestações folclóricas, mas o registro iconográfico também é muito importante para que as futuras gerações conheçam a história dos antepassados. As festas populares brasileiras são bastante presentes nas artes visuais e plásticas, pinturas, esculturas, tapeçarias, bordados, gravuras e outras construções exploram essa temática. Como a gente pode ver aqui, ó, escultura, um registro em pintura, né? Para a gente conseguir visualizar como essas coisas aconteciam. Por isso é tão importante. Então, gente, encerramos a unidade 1 da nossa apostila, tá? Na página 62. Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo pelo Clipe Escola. Se for necessário, a gente marca uma live. Mas eu acredito que esteja bem tranquilo. É um conteúdo bem simples, assim, mais pra gente conhecer um pouquinho dessas culturas. Fechou, galerinha? Uma boa semana pra vocês. E até semana que vem. Ah, só um recadinho. Lembrando que tem muita gente que não me entregou trabalhos. Eu passei tudo pra Adri, ela tá entrando em contato com vocês. Olhem lá no Unimestre, se vocês estão com zero em alguma atividade é porque vocês não fizeram. Me entreguem elas pra ontem pelo Clipe Escola, tá, gente? Preciso fechar as notas de vocês. Um beijo.